Bom, pessoal, mais uma vez, então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma introdução aqui do nosso contexto do evento, e já já a gente traz para jogo aí esses três convidados especiais para a gente discutir um pouco mais sobre os cenários de Deep Techs aqui no Brasil, tá? Meu nome é Rafael, eu sou do time da Liga, e a Liga hoje é a principal aceleradora de startups e uma plataforma de inovação aberta que conecta grandes empresas com startups para gerar negócio, tá? E a gente faz isso em diversos formatos diferentes, com diversos clientes diferentes, em setores diferentes. Então, esses são alguns dos nossos clientes da Liga, onde a gente tem o prazer aí de ajudar com que essas empresas se conectem com as startups do ecossistema brasileiro como um todo, para que eles possam gerar negócio de fato. Então, para a gente é muito importante ter esse fator de sucesso, que é apresentar soluções que gerem possibilidade de interação, de relacionamento, de evolução entre esses dois atores aí do nosso ecossistema de inovação. Tá? E aí, contando um pouco mais do contexto dos eventos para vocês, desde o início da pandemia, né, a Liga vem e tem uma preocupação muito grande de ajudar a inovação a continuar em pauta aqui no país, né? Então, por mais que a gente não tenha mais aqueles movimentos dos coworks, dos hubs na questão física da história, todos eles continuam trabalhando e todos os atores desse ecossistema continuam fazendo as suas conexões para acontecer para o mercado. Inclusive, empreendedores continuam empreendendo e mais gente continua criando negócios, né? Por isso, a gente criou uma série de eventos online, onde todas as quintas-feiras, às 17 horas, a gente está aqui, o time da Liga, conduzindo ou apresentação de startups ou um debate, um painel como esse que a gente tem hoje, tá? Então, coloquem aí na agenda de vocês que se interessam por inovação aberta, por startups, todas as quintas-feiras, às 17 horas, tem sempre um evento da Liga e vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais. Então, não deixem lá, meu momento influencer, né? Não deixem de seguir as redes sociais da Liga, só procurar a Liga Ventures no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook, que todas as informações, tanto dos programas, quanto do relacionamento com as startups que a gente estabelece, e também dos eventos, são sempre lá divulgados para vocês e atualizados, tá? Bom, no dia de hoje, a gente trouxe uma pauta que é muito legal de se tratar quando a gente fala de amadurecimento do ecossistema de inovação no Brasil, porque a gente começa, de fato, a poder discutir outros assuntos mais estruturais, com mais profundidade, e trazer e mostrar o quanto a gente tem disso no nosso cenário aqui no Brasil, né, no país. E diante desse cenário, inclusive até motivado aqui pelo state do JP, a gente trouxe recentemente um estudo do Liga Insights, né, que é o nosso braço ali de estudos de mercado sobre inovação da Liga, onde a gente já fez aí mais de 30 estudos de mercado em diversos segmentos, RH, saúde, energia, saiu essa semana. Enfim, a gente vai fazendo uma série de tomadas de cenário, né, mostrando com profundidade como a inovação vem transformando esses setores, e um dos temas que a gente soltou no comecinho desse mês foi justamente as Deep Techs, as inovações, então, construídas com base em pesquisas profundas e ciência, tá? E a gente achou muito interessante fazer uma expansão para além do estudo, né? Então, o estudo vocês conseguem baixar acessando lá insights.liga.ventures. Todos esses estudos são abertos e gratuitos, mas aí a gente falou, por que não fazer um painel para a gente conseguir trazer um pouco mais de abertura do que a gente tratou ali dentro dos estudos, né? E com muito prazer, assim, e também muito grato por vocês três terem aceitado os nossos convites, e isso vai fazer com que a gente tenha um papo bastante rico aqui com relação ao tema. Então, para começar essa história, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem. Então, 3 minutinhos, quem vocês são, as empresas e instituições que representam, e qual a visão ali de vocês de atuação junto com as Deep Techs aqui no Brasil. E já já a gente começa as rodadas de perguntas aí, já reforçando, quem quiser fazer pergunta no chat, fica à vontade, que nosso time já vai fazer a curadoria do lado de cá. Vou começar aqui por ordem alfabética, então, JP, por favor, se apresente e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Legal, boa tarde. Eu que agradeço aí pelo convite. Boa tarde a todos, vai ser um prazer aí bater esse papo. Eu sou o Jorge Pacheco, eu sou empreendedor e fundador e CEO do State. O State é um hub de inovação focado em ciências, cidades e criatividade. Dentro de ciências, a gente trata bastante o tema de Deep Tech, é onde a gente foca, busca por startups e projetos.
e também muito ciência de uma forma geral, mas muito forte em biotecnologia, né, onde, inclusive, a gente está montando um laboratório multiusuário para startups de biotech. Da parte de cidades, a gente foca bastante em smart cities, né, e inovação urbana, qualquer coisa que melhore a vida das pessoas, e criatividade também, porque a gente acredita, né, que é uma indústria realmente que sabe contar realmente as coisas e muito boa de resolução de problemas. E muito do nosso foco em Deep Tech é que o State ele já nasceu num galpão que era uma antiga indústria metalúrgica, onde nós não temos limitação nenhuma para colocar qualquer tipo de laboratório ou de máquina. Então, para isso, a gente focou realmente de criar um espaço, uma plataforma, né, que seja capaz de receber laboratórios sofisticados, enfim, utilizando, não falando de tecnologia, não apenas de software, né, mas de hardware. Então, esse é o nosso objetivo lá no State. Legal, JP. Já já a gente vai explorar mais essas atuações do State, que tem ali 4 grandes parceiros que estão articulando já todo esse movimento, né? E vai ser bem legal a gente explorar um pouco mais na prática esse mundo de conexão entre empresas, universidades e os próprios empreendedores. Mauro, por favor, se apresente e obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Rafael, pelo convite aí. Prazer estar com vocês aqui, com a Paula, com o JP mais uma vez aí. Bom, meu nome é Mauro, eu atualmente sou diretor de TI e inovação da ATEC. A ATEC é uma empresa do Grupo Embraer, então a ATEC ela nasceu como uma fundação lá nos anos 90, e aí no 2010, 2011 nós fomos adquiridos aí pela Embraer, então somos do grupo 100% desde então. Né? E o meu background todo ele é na área de exatas, né? Em computação, então eu sou formado em computação pela Federal de São Carlos, e o meu primeiro trabalho ele foi numa empresa de saúde, e a gente desenvolvia um equipamento novo, então, e a gente desenvolvia muitos projetos em parceria com universidades, então o meu contato com o Deep Tech ele começou lá no passado. Então, foi um projeto bem legal, foi um programa pioneiro aí que nós conduzimos no Brasil, muito ligado à universidade. Então, Deep Tech é um assunto que me interessa bastante, né? E agora na Tech, como inovação, a gente está procurando se aproximar cada vez mais aí dos ecossistemas de inovação, então, do próprio State, né? A gente teve uma aproximação nos últimos meses aí, temos alguns projetos juntos, algumas iniciativas, enfim, então agora é isso que a gente está tocando aí em parceria com o State. Então, a ideia nossa é estar cada vez mais presente no ecossistema de inovação. Então, estar aqui falando com vocês da Liga, para a gente é super legal, é um prazerzaço. A gente que agradece, Mauro. Tanto o Mauro quanto o JP quanto a Paula também participaram da construção do estudo e a gente ficou super feliz com isso, porque a Liga ela é especialista em falar de inovação, né? E aí os setores e as aplicações, as transversais, a gente vai até os especialistas mesmo para conseguir fazer essa convergência do conteúdo para poder apresentar algo com profundidade para vocês. Paula, por favor, se apresente e também muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rafael, Mauro e Jorge, um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou suspeita para falar desse tema porque eu sou absolutamente apaixonada por empreendedorismo e deep tech e sou picada por essa mosquinha desde muito tempo. Hoje eu trabalho na Antera, que é uma gestora de recursos. A gente tem 2 fundos de investimento que investem em empresas de base tecnológica e que focam muito em trazer ciência para o mercado e ajudar no desenvolvimento desses negócios através do investimento. Então, hoje a minha atuação profissional é completamente focada nisso, mas acabo trabalhando com isso desde muito cedo, já fazem quase 15 anos que eu comecei na tentativa de tirar os negócios da bancada e levar eles para o mercado, desenvolvendo na época planos de negócio para novos empreendimentos, no programa de incentivo à inovação lá de Minas. Depois fiz meu mestrado sobre spin-offs acadêmicas, empresas de base tecnológica, de origem na física e na química, sobre esse tema. E fiz o doutorado sobre Scale-Up Science, que é como que você cria scale-ups a partir de projetos baseados em ciência. Então, assim, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, eu venho trabalhando com isso já há muito tempo, então é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouco e compartilhando com todos os presentes também. Paulo, super legal, assim, eu inclusive já vou pegar esse teu contexto de formação e já vou devolver no formato da primeira pergunta para vocês.
e é com base justamente nessa visão dessa ponte entre a academia e a prática, né? De certa forma, a gente acabou criando um certo estigma de que isso é muito complicado de ser feito no Brasil, e a gente tem alguns casos de sucesso bem interessantes que também colocam em xeque esse estereótipo que a gente cria, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês, e aí começando pela Paula, como é que vocês enxergam justamente essa ponte entre a universidade e a aplicação prática? O Brasil é um dos principais celeiros aí de pesquisas, né, sendo construídas e feitas, e, enfim, até depositadas aí como patentes e outras coisas nesse sentido. Como vocês enxergam, então, a transição ou a tradução dessas pesquisas para negócios efetivamente, se vocês veem isso como um grande desafio dentro desse setor, e como vocês enxergam que a gente pode também evoluir nesse sentido. Bom, com certeza é um grande desafio. Eu acho que tem várias questões envolvidas, como você muito bem pontuou. O Brasil é um dos líderes no ranking de publicação científica e a gente é um dos líderes ao contrário, é um dos últimos nos rankings de inovação. Ou seja, existe um gap ali muito grande entre você efetivamente desenvolver um conhecimento que de alguma forma tem um valor acadêmico, tem um valor naquele contexto científico, e você conseguir gerar valor, conseguir aplicar aquilo a um problema real de mercado, e fazer essa conversão de valor tão importante nas iniciativas empreendedoras. Eu vejo essa questão por diversos focos. Tem um processo de amadurecimento do ecossistema, como um todo, e hoje vendo sobre uma ótica de venture capital, a gente vê o quão importante isso é, até pelo amadurecimento do próprio setor de investimentos, e aí vou traduzir isso para o empreendedorismo para vocês entenderem. O setor de venture capital ele é um setor super novo no Brasil, e a gente começou no final do ano retrasado, que a gente teve os nossos primeiros unicórnios, Foi 2018 que isso começou a aparecer. Então você tem os primeiros cases, os primeiros casos de sucesso, os primeiros empreendedores que vão criar um mindset em uma geração de que empreender vale a pena, eu posso criar negócios grandes e que aquilo é uma rota viável. Tá? Por que eu faço o paralelo do Venture Capital com a ciência? Se você tem áreas de conhecimento de origem essencialmente aplicada, você tem profissionais, quando o profissional ele está estudando ainda, como quando eu sou um estudante acadêmico, eu tenho profissionais que eu vislumbro lá na frente, formados, aplicando aquele conhecimento que eu estou aprendendo na faculdade, trabalhando junto ao mercado. Então eu tenho essas histórias de sucesso ali, essas histórias para compartilhar, formando a minha impressão de como eu posso trabalhar e como eu posso atuar e como aquele conhecimento que eu estou absorvendo na universidade pode ser usado na prática. Se eu vou para o terreno do que a gente chama das deep techs, são as hard science, eu olho o negócio, como eu comentei no meu mestrado, eu estudei muitos negócios baseados em física, em química. Se eu vou para dentro da universidade e começo a conversar com pesquisadores, com alunos, com professores nessas áreas, você vê que esses casos empreendedores, esses casos de pessoas que estão desenvolvendo aplicações, que estão pensando em desenvolver uma proposta de valor para o mercado com base nesse conhecimento, ainda são muito poucos. Geralmente a cabeça eu vou formar, vou fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado ou 5 pós-doutorado, vou fazer um concurso público, vou virar professor dentro da universidade, vou formar novos pesquisadores. Então, esse é o senso cultural muito mais comum nessa área do que em áreas de origem aplicada. Eu vejo que talvez esse gap cultural seja também um grande gap para eu fazer essa ponte conhecimento-mercado. Muito porque, para eu entender que aquele conhecimento que eu estou trabalhando dentro de um contexto acadêmico, ou que eu vislumbro trabalhar no futuro, pode ter uma aplicação de mercado, eu tenho que entender que aquela rota é possível. E eu tenho que me vislumbrar naquela posição, eu tenho que entender como é que o meu conhecimento deve ser adaptado para se enquadrar naquele conceito, ou seja, eu não vou gerar um paper, eu vou gerar uma empresa, um modelo de negócios. Então, o mindset é outro, e se eu não enxergo isso como uma rota viável para mim, por uma questão dessa diferença cultural,
talvez eu crie barreiras de viabilizar aqueles novos conhecimentos como negócio, né? Então, realmente, o desafio é muito grande, porque é um desafio que mexe muito com pessoas, mexe muito com cultura, mexe muito com estruturas, né? Então, para também não ficar aqui falando muito tempo e deixar o JP e o Mauro contribuírem também, eu acho que, para mim, essa é uma das partes bastante críticas, né, nesse contexto. Legal, Paulo. Eu acho que tem alguns ganchos para a gente retomar aí depois, que é a função dos atores do ecossistema para ajudar isso a acontecer de uma maneira mais acelerada. Uma coisa é a parte da educação na prática mesmo, né? Outra coisa é como é que a gente... E aí eu vou até retornar depois uma pergunta para você com a posição de VC. Como é que vocês estão chegando até lá e aplicando também as possibilidades de oportunidades junto dessas deep techs, tá? Mas antes eu vou voltar aqui para o Mauro, para esse cenário um pouco mais amplo. E o Mauro vem ali, a gente é conterrâneo de São Carlos ali, então São Carlos é um dos principais polos hoje que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia, que reúne ali USP, UFSCar e outros atores de ecossistema de tecnologia ali, de conhecimento, e recentemente a gente viu um movimento muito legal com o Onovo lá, e a Móvel se movimentando para lá, inclusive para trabalhar mais a parte de dados. E aí eu queria ver a tua visão, Mauro. Você vem de um lugar desse e construiu uma solução com base, e que até hoje, né, tem essa referência da capacidade e profundidade de desenvolvimento tecnológico, e como é que você enxerga esse cenário para a gente ter mais ATECs dentro do nosso cenário aqui no Brasil? É interessante esse ponto, né, que até que a Paula falou um pouquinho, sobre a questão de produção científica, né? Então, eu estava vendo um número aqui, que eu fiquei bem assustado, que assim, o Brasil ele produz 2%, cerca de 2,5% de todos os papers mundialmente falando, o que é um número bom, 2,5%, né? E aí, quando você olha para o número de patentes, a gente cai para 0,2%. Né? Então, assim, existe um gap enorme aí entre o estudo, entre a universidade e entre isso se tornar algo prático. Porque a patente, no final do dia, é isso, né? É como é que alguém viu uma maneira de ganhar dinheiro e de dar algum benefício para a sociedade usando aquele estudo, né? E, então, assim, o ambiente acadêmico, e aí falando um pouquinho, eu tive bastante contato, eu estudei na UFSCar, né, mas o meu contato maior com a parte de pesquisa foi com o pessoal da USP, e no período que eu trabalhava com essa questão de desenvolver um produto baseado em conhecimento científico, existia uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer todas essas proteções, da gente conseguir ter meios no Brasil para a gente tornar isso mais do dia a dia, né? E aí, quando a gente olha para o número de patentes, mais da metade das patentes hoje colocadas no Brasil são colocadas por universidades, o que é também uma discrepância com relação aos Estados Unidos, por exemplo, onde 5%, 10% das patentes são universidades, o resto são todas empresas privadas, né? Então, e existe realmente, Rafael, esse estigma que você comentou no começo de indústria e universidade, eles não têm uma relação tão fluida quanto poderia ter, e eu acho que a gente está tentando desmistificar isso, né? Justamente assim, a empresa não são os capitalistas que querem ganhar dinheiro em cima de uma ideia de um pesquisador, não é isso, e também o pesquisador, existe esse... E a universidade, e a indústria acha que a universidade fica lá pensando só em teorias e não aplica aquilo na prática, então existe esse gap que é muito grande. Então, o que a gente vem fazendo é tentando diminuir esse gap e aumentar esse diálogo. De que maneira? Criando projetos conjuntos, né? Então, assim, nós na Tec, a gente tem alguns desafios muito interessantes, para a gente entrar mais nesses detalhes, mas a gente tem desafios interessantes que, para a gente, como empresa, desenvolver aquilo levaria muito tempo. Mas a gente pega 1, 2 bolsistas aí de mestrado, ou seja, doutorado, a gente talvez consiga avançar muito mais do que conseguiríamos internamente, com os devidos shares aí de patente e etc. E esse meio que a gente está tentando construir. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a Paula colocou bem, é a questão cultural, né? A gente tem que tirar essa cultura e mudar, e mostrar que a universidade está lá para gerar conhecimento, e conhecimento que seja útil para a empresa e para a sociedade como um todo, né? A universidade dificilmente tem meios para colocar aquilo em escala e fazer algo realmente... benéfico para a sociedade do ponto de vista amplo, né? Então a empresa tem esse patamar, talvez tenha até esse papel, né? Então essa parceria seria legal, né? A indústria como, vamos dizer assim, o ente que escala essas ideias que vêm da universidade, né? Então é mais nessa linha que a gente está tentando criar esse vínculo. Bem legal, assim, eu vou retomar um ponto da tua fala também em seguida, Mauro, que é com relação a essas parcerias, né, de como a gente estabelece essas parcerias para cocriação ou criação mesmo dentro desse contexto,
Porque, assim, pela minha visão, a gente tem até um desafio de quando a gente fala de desenvolvimento mais profundos, com grandes empresas, a maioria dos P&Ds dessas grandes empresas estão fora do Brasil. E aí, como é que a gente vê esse cenário aqui, né? Como é que a gente consegue estimular que também isso aconteça, uma criação, enfim, global, uma coisa nesse sentido. Antes eu vou para o JP aqui, ainda nesse cenário um pouco mais abrangente, mais generalista. O JP está enfrentando aí o grande desafio de reunir esses vários pilares em torno de uma mesma gravidade ali, né? JP, eu queria então ouvir um pouco mais a sua opinião de como está esse cenário de Deep aqui no Brasil e como vocês estão, como State, vendo a receptividade da junção mais próxima desses vários atores do ecossistema para facilitar, inclusive, a aplicação dessas Deep Techs no mercado. Perfeito. Não, legal. Acho que a Paula e o Mauro já falaram super bem, eu tenho só a complementar, concordo com tudo. Eu acho que a gente tem ainda uma dificuldade grande, é uma questão cultural muito forte, acima de tudo, eu concordo, é muito cultural, e também falta do desenvolvimento do ecossistema, né? E quando a gente fala realmente, né, de universidades, essa realidade, né, do cientista, pesquisador, um outro ponto, para chamar um outro dado, 7 a cada 10 cientistas no Brasil, eles também são professores, né? E porque muitas vezes para realmente ter um sustento, né? Porque simplesmente no laboratório, vivendo só de bolsas ali para incentivo na pesquisa e tudo mais, então eles acabam também tendo que dar aula para muitas vezes se sustentar. E isso é mais uma das razões que eu acho que a gente acaba sendo um grande produtor de estudos científicos, né? No momento, assim, que as pessoas querem, como é que se cresce na carreira, né, também no mundo acadêmico, né, realmente produzindo papers, fazendo graduações e tudo mais. Então, acho que isso também é um ponto. E, realmente, a carreira, né, do cientista no Brasil, né, ele tem um caminho pequeno, que é realmente conseguir se dedicar, pequeno, que é empreender, porque, além disso, para empreender, além de tu cuidar da pesquisa, tu cuidar da vida acadêmica, tu também tem que, né, realmente empreender, que é um baita do desafio, né. Então, tem isso aí. Tem o cientista que ele vai seguir carreira sendo professor também, e tem aquele cientista que pensa, cara, o meu futuro vai ser lá fora, né? Então, muitas vezes, é exatamente isso, ele vai trabalhar realmente num centro de pesquisa lá fora, que depois vai exportar essa tecnologia para cá, né? E falando um pouquinho, né, tu comentaste desse desafio que a gente tem como State, de tentar interligar, né, esses parceiros, o nosso trabalho como State é muito de ser realmente uma plataforma, né, e suportar iniciativas. Então, a gente também faz associações com parceiros, junto com eles, entendendo também né, o que falta realmente no ecossistema para tentar estimular a criação, né. Antes do State, eu trabalhei nos últimos 10 anos aí no ecossistema que eu falo, né, de base tecnológica, mas muito focado no digital, que é um ecossistema que vem amadurecendo. A gente já está há mais de 10 anos aí no Brasil, uma evolução muito grande em tudo que são negócios relacionados, né, com tecnologia, mas muito mais novos modelos de serviço, de entregas, do que propriamente tecnologias, né, sofisticadas, né. E nesse mundo digital, hoje em dia, a gente já tem um ecossistema relativamente desenvolvido, né, aqui no Brasil, né. Por quê? Porque a gente já tem empreendedores que tentaram, aprenderam, erraram, contam para os outros, são mentores, tudo mais. Então, hoje em dia, tu quer empreender, tem diversos canais que tu conecta, que vai acelerar muito a tua jornada, te conectando com diversos outros players. Quando a gente fala realmente de Deep Tech, e fala realmente dessa realidade que a Deep Tech vem, né, de laboratórios, de centros de pesquisa, né, e a questão cultural, a gente vê que ainda não tem essa interligação, ainda não tem esse ecossistema desenvolvido, né? Então, assim, a gente tem... Só que esse ecossistema também tem muito a aprender com outro ecossistema que já está aqui. Então, essa interconexão é o que a gente busca fazer no State, né? Realmente ser uma plataforma para suportar as iniciativas e estimular para que elas aconteçam, né? Então, trazendo parceiros, como, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Emerge, né, que é um pessoal que veio lá da organização da Brasil Júnior e tudo mais, que viveram a última década realmente dentro de universidades, né, pelo Brasil inteiro, e hoje eles mapeiam esses, né, projetos, né, de base científica nas suas universidades e ajudam elas, né, a levar elas a mercado, né, conectando com grandes empresas, com a indústria. Então, acho que isso é um exemplo assim, de como que a gente começa a desenvolver, né, esse ecossistema que a gente tanto precisa. Muito legal, Jorge.
O JP falou, enfim, dessa integração, e eu vou voltar aqui, então, nessa questão agora, aprofundando um pouco mais nesses elos de conexão, né? Só para o pessoal aqui acompanhar também a linha de raciocínio da nossa conversa, vou explorar agora os elos de conexão entre as startups, o mundo de pesquisas e o próprio mercado e os outros atores do ecossistema. E na parte final a gente vai falar mais de aplicações de alguns setores, né? Então, trazer ali alguns exemplos de aplicação na indústria, no setor de life science, enfim. Mas, por enquanto, voltando aqui aos elos, e eu quero direcionar essa pergunta para o Mauro e para a Paula, e JP, fiquem à vontade para comentar ou adicionar alguma coisa, caso você queira. Com relação a esses elos começarem a existir de uma maneira mais estruturada, Paulo e Mauro. Paulo, no caso aqui do lado do investidor, né, do VC, como é que a gente consegue deixar mais atraente ou com uma maior liquidez esse mercado aqui no Brasil para que a gente tenha mais fundos interessados nesse tipo de tecnologia? A impressão que se tem é que boa parte desses investimentos, inclusive por estar associados aos polos de desenvolvimento acadêmico, né, eles estão associados a fomentos do governo. E lá fora a gente já vê um movimento muito maior, quando você pega ali os 10 maiores VCs do mundo, praticamente todos eles, os últimos grandes investimentos que eles fizeram foram em hard sciences e deep techs na área de saúde ou na área de dados e cibersegurança, né? Como é que está faltando para a gente chegar ali para ter uma liquidez maior nesse mercado e tornar isso atrativo para que os fundos atuais aqui no Brasil também consigam olhar mais a médio e longo prazo, né, esses investimentos, que eles costumam demorar um pouco mais, né, mas também que a gente atraia os fundos internacionais ou constitua novos fundos aqui dentro. Bacana, Rafael. Eu acho que um ponto importante nessa discussão, acho que é uma questão talvez de maturidade, ou de tempo de maturidade, se é que eu posso dizer assim. Né? Geralmente, quando você avalia um negócio, né, a gente como fundo, a gente recebe um negócio baseado em hard tech, em deep tech, esses negócios, geralmente, eles demoram muito tempo para amadurecer. Né? Para você ter uma ideia, a Antera é a gestora do Createc 1, que foi o primeiro fundo de capital semente para investimento em empresa de base tecnológica no Brasil, um fundo de 2007. Né? O fundo acabou de completou, né, em novembro do ano passado, esse ano está passando tão rápido que eu acho que foi agora. Já faz novembro do ano passado, ele completou 12 anos e foi prorrogado por mais 2 anos. Né? Então, para você ver, um fundo que tem na sua carteira, essencialmente negócios de base tecnológica, vai para 14 anos de tempo de maturação. Óbvio, a gente fez 36 investimentos, agora a gente tem 6 negócios na carteira só, mas demoraram 14 anos para que eles atingissem um grau de maturidade suficiente para que o investidor pudesse fazer uma boa saída e uma saída significativa. Né? Geralmente esses negócios demoram muito tempo para amadurecer, porque você, além do amadurecimento natural do negócio, né? Como o JP falou, você tem, por exemplo, os negócios digitais, eles têm um tempo ali de amadurecimento do negócio, dos empreendedores, do mercado, mas além desse tempo normal que os outros negócios também enfrentam, esses negócios baseados em Deep Tech, eles ainda têm um processo de amadurecimento do conhecimento em si. Né? Você citou a questão de ciências da vida, de biotech. Por exemplo, imagina que você está construindo um negócio em cima de uma proposta de valor que você ainda não sabe cientificamente se aquela proposta de valor se concretiza na prática, porque aquele conhecimento é muito novo ainda. Né? Então, você tem um tempo de validação daquele conhecimento, um tempo para conseguir transformar aquele conhecimento validado em um produto, um serviço, em uma proposta de valor vendável e empacotada para o mercado. E aí você ainda tem outro tempo de amadurecimento do negócio, que vem junto também com o tempo de amadurecimento dos empreendedores, que muitas vezes não são empreendedores que já estão em mercado ou que já têm uma visão de gestão, de desenvolvimento financeiro, pouco atrativo para os fundos de capital de risco, porque a gente não trabalha com liquidez, né? A gente trabalha com fundos que geralmente, né, duram em média aí 10 anos, né? Eu citei o exemplo do Createc, que está indo já para o 13º ano, mas são geralmente 10 anos, 14 anos no máximo de fundo. Se você for pegar, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova droga, de uma nova, né, por exemplo, se você for pegar um novo fármaco, né,
aquilo pode demorar 10 anos ou 15 anos para ser aprovado na Anvisa, para passar por todos os testes, para chegar ao mercado, né? Então, assim, existe uma questão de timing que é bastante complexa, né? E, geralmente, os empreendedores que estão por trás daquele negócio, muitas vezes não têm uma questão que o JP comentou, que isso é muito relevante, né? Muitas vezes você está num setor que já tem mentoria, já tem uma rota de conhecimento e de suporte, acho que Mauro falou sobre isso também, de suporte muito claro, né? Você tem os exemplos, você já tem os atalhos, você já tem, né, organizações que conseguem te ajudar a ter aquela estruturação inicial para você talvez avançar em algumas etapas. Na Deep Tech isso ainda é muito difícil, porque é um tipo de negócio mais complexo. A gente não tem no Brasil ainda nem empreendedores muito experientes nisso, ou uma quantidade relevante, e a gente não tem profissionais que saibam lidar com esse tipo de negócio também em quantidade relevante, né? Então, para dar suporte, o suporte que eles precisam, né? Muitas vezes, se você for olhar dentro da estrutura da universidade, dentro do NIT, né, puxando, por exemplo, a questão da patente que o Mauro comentou, muitas vezes os profissionais da maior parte das universidades talvez não sejam capacitados para entender a relevância daquilo, como negociar aquilo, né, como que você leva aquilo ao mercado. Então, muitas vezes as universidades geram um monte de patente, mas não conseguem fazer nenhum licenciamento, nenhuma transferência, não geram valor algum com aquilo, né? Então, existe uma série de questões ali por trás envolvidas que dão uma certa trava e que dificultam os negócios acontecer, que demoram os tempos para os negócios acontecer, sejam por questões de amadurecimento, sejam por questões regulatórias, né? A gente já fez investimento, por exemplo, em empresas, que a empresa demorou 8 anos para conseguir o registro na Anvisa. Então, assim, o fundo ficar 8 anos esperando a empresa se desenvolver, ela gasta o dinheiro todo no investimento e você não vai para frente, né? Então, essas questões de tempo tornam os negócios pouco atrativos, né? E tem toda essa questão conjuntural também, do nosso ecossistema, né? Dos nossos profissionais, das pessoas que estão trabalhando com isso, também dão mais uma pitada de complexidade a esse tema. Legal, Paulo. Eu vou... Oi, Mauro. Eu tô no áudio only aqui, mas vamos lá, daqui a pouco volta, a internet tá oscilando aqui, desculpe aí. Mas só para complementar um pouquinho o que a Paula falou, eu acho que o tempo realmente é um grande problema para a Deep Techs, e colocando isso no contexto brasileiro, né? Porque no Brasil a gente tem essa perspectiva, agora não estou falando como fundo, mas como empresa, né? A gente tem essa perspectiva de um retorno mais rápido em relação ao investimento, né? Então, quando a gente fala de um investimento que eu só vou recuperar daqui 12, 14 anos, é um negócio que para a maioria das empresas é algo quase que impensável, né? E aí, quando você compara com os Estados Unidos, que é um lugar... Eu tive a oportunidade de visitar o parque, né, o Palo Alto Research Center, lá da Xerox, e eles investem, por ano, $1 bi. Isso foi em 2013, agora esse número deve estar até maior, né? $1 bi por ano em P&D, em pesquisa, e assim, é praticamente fundo perdido, né? Então, eles estavam lá, quando eu fui, eles estavam trabalhando num sistema de tornar água potável. Então, eles pegavam água de esgoto, passavam por uma maquininha e saía água potável do outro lado, né? E eles estavam trabalhando nesse projeto há 6 anos, e era uma maquininha desse tamanho assim, que eles estavam fazendo, que eles iam colocar isso nos navios, em aviões e etc. Então, assim, precisa ter alguém disposto a fazer esse investimento em conhecimento e depois fazer a monetização disso, né? Não pensar na monetização antes do conhecimento. Eu acho que essa inversão de papéis é só o que eu queria agregar aí o que a Paula falou, que a gente tem essa inversão, e essa inversão acaba prejudicando muito o próprio ecossistema de Deep Techs e como a gente gera conhecimento no Brasil, né? Mauro, bem colocado assim a questão de essa ordem de proposta de valor, né? Porque a gente está acostumado, talvez, aí a ver no senso comum as startups entregarem soluções, como o JP bem colocou, que vão mudar o modelo de negócio atualmente, e isso já tem um potencial de mercado muito grande. Então, você consegue enxergar ali, com base em um problema, um grande crescimento do teu investimento ali num curtíssimo prazo de tempo. Agora, quando a gente vai para o lado das Deep Techs, a gente está, na verdade, investindo em tecnologias que podem criar, de fato, as novas fronteiras de consumo, as novas fronteiras de tecnologia e aplicações, né? E aí, eu queria trazer essa pergunta, ainda pensando nessa fortificação dos elos entre
os agentes que são os criadores desse processo e também aqueles que são os fomentadores, do ponto de vista com relação às empresas, né? Como as empresas entram dentro desse contexto. Existe, até puxando uma pergunta que foi feita aqui já pelo chat, a questão de as deep techs, elas são desenvolvidas pensando em problemas globais. A gente consegue, pela base científica da coisa, que costumam compartilhar, né, os papers e as construções com várias universidades e vários polos do mundo. A gente pode falar que essas deep techs, elas conseguem trazer soluções globais e, com isso, elas conseguem atrair também, independente do país que elas estão, elas conseguem atrair a visão global das empresas para fazer e compartilhar o P&D dessas construções, ou não? Ou ainda a gente tem aqui no cenário do Brasil uma coisa que é um desenvolvimento muito focado para o mercado local, e quando a gente faz esse relacionamento entre empresa e startup, a gente cai naquela questão de que a maioria das grandes empresas são multinacionais e não tem seu P&D instalado aqui, e elas muitas das vezes não conseguem nem trazer a atenção de fora para cá, para esse desenvolvimento. Como é que vocês enxergam isso? E aí, o JP que está trazendo essa construção de reunir todos os elos, como é que você está vendo essa parte das empresas se aproximando das deep techs, JP? Acho que está no mudo, JP. Opa, desculpa. Eu acho que, sem dúvida, é um interesse grande, né? Eu acho que a gente está passando, digamos, uma fase já de inovação muito voltada ali a modelo de negócio, né? A oferta, e realmente as empresas querendo aprofundar um pouco mais, né? Empresas que, numa primeira fase, se aproximaram mais das startups, pode me ajudar aqui numa coisinha ali, outra ali, para entender. Agora, já realmente, a impressão que eu tenho é realmente as empresas buscando mais aonde que elas vão investir, né, num algo que elas veem que vai poder realmente colocar elas numa posição muito diferenciada daqui a alguns anos, né? Agora, ainda existe essa dificuldade realmente desse capital para investimento em deep tech, porque é o capital mais de risco que existe, né? Se a gente acha assim, é arriscado investir numa startup que muitas vezes é uma réplica de um modelo que já deu certo num outro local, onde se desenvolve a tecnologia aqui que não tem grande diferencial, já é capital de risco. Quando a gente fala de deep tech, realmente é muito mais, né? Praticamente assim, as grandes avanços e invenções assim, de deep tech, eu acho que tiveram apoio governamental, tá? Em muitos dos casos, né, então teve aquela pergunta ali que falou da questão do local, em muitos dos casos, pelo setor de defesa, setor militar, né, de regiões locais. A gente tem grandes exemplos. Muito da inovação de Israel, a inovação de ponta de deep tech deles, foi buscando soluções de defesa territorial, uma série de coisas, né? Estados Unidos, a mesma coisa. Por quê? Porque é um dinheiro que o país realmente coloca fundo perdido do tipo, olha, tem que botar dinheiro pesado em pesquisa mesmo, né? Então, esse é um estímulo muito grande, né, que a gente vê em ciência, a gente vê aí nas deep techs. Coisa que a gente já vê muito mais moderado até então, por empresas tradicionais. A gente vê isso muito forte em empresas que já nasceram realmente com uma cabeça, por exemplo, de uma Amazon, né? Investimento de uma Amazon em Deep Tech. Aqui no Brasil, o iFood está com uma área gigantesca, né, de inteligência artificial, de desenvolvimento. Então, esses grandes que têm essa cabeça, que já nasceram empresas, né, realmente com esse DNA de inovação, a gente vê investindo em Deep Tech. Empresas mais tradicionais, ainda é um movimento de, deixa eu entender, deixa eu me aproximar, é isso que a gente vem sentindo, tá? E também, assim, muita questão do tipo, a gente fala de grandes empresas no Brasil, muitas dessas grandes empresas são multinacionais, né, onde tem um papel regional, local, e muitas vezes ela na matriz ou em outros lugares, sim, ali realmente estão fazendo bastante investimentos, né? A gente poderia falar que essas empresas tradicionais, nesse momento, elas estão investindo no pretérito do futuro? Legal. Mauro, com relação à tua experiência junto mesmo com o Grupo Embraer, né? Eu acho que representa bastante do que o JP estava colocando aqui, não especificamente a sua experiência em si, mas como é que você enxerga isso do mercado, das empresas estarem junto dessas construções, dessas startups, e até mesmo aqui pegando uma questão que a Amanda trouxe aqui no chat, né?
Falta a gente falar mais com a base universitária para que eles entendam que as pesquisas deles também podem ser puxadas pelas demandas de mercado dessas empresas? Falta, Rafael, falta esse link de novo, né? E falando um pouquinho do nosso trabalho lá com as universidades, então você acho que estava falando que era do Juiz de Fora, né? A gente tem contato, por exemplo, com a universidade lá de Juiz de Fora, que tem uma área específica de sistemas críticos. Então, a gente entrou em contato com eles lá, com o professor e tal, para a gente entender como é que eles lidavam com isso e para a gente começar a captar aprendizado, né? E por que a gente está fazendo isso, né? E por que a universidade, aí eu estendo aqui para startup também, é importante. Quando a gente está falando de desenvolvimentos muito complexos, né? E a ATEC e o Grupo Embraer como um todo, a gente trabalha com desenvolvimentos muito complexos, é muito custoso para a gente, tanto em tempo quanto em esforço e tudo, para a gente fazer tudo sozinho, né? Para a gente ficar com tudo dentro de casa. Então, o que a gente está procurando fazer cada vez mais é separar quais são os core, né, da nossa atividade. Então, você mencionou uma coisa interessante que eu vou até puxar aqui agora, que você falou da questão de se é uma coisa que vem de fora ou se dá para tropicalizar, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo aqui do carro autodirigido lá, né? O carro que não tem motorista. Uma coisa é aquele carro numa rua na Califórnia, com 10 faixas e com uma regulação, com radares que se comunicam com os carros, etc. Outra coisa é botar um carro desse aqui em São Paulo, né? Então, pegar a tecnologia de lá, trazer simplesmente para cá, atende? Não necessariamente, né? Então, talvez a gente precisa ter algum grupo tropicalizado, vamos chamar assim. E não dá para a gente, como a tech, a gente se especializar em tudo. Não dá para a gente entender como funcionam os detalhes de cada coisa. Inteligência artificial, por exemplo, ter especialistas de inteligência artificial dentro da tech. Talvez a gente tenha especialistas de inteligência artificial dentro de uma startup. E aí os nossos produtos saem em parceria com eles, e aí essa parceria aí tem vários modelos para a gente criar isso, né? E a mesma coisa com a universidade. Com startup é mais fácil, porque a startup ela tem essa ânsia, né? Então, de estar junto com uma empresa grande e tentar escalar o negócio dela. A universidade já é mais difícil, porque a universidade ela já tem uma autossuficiência maior, né? Então ela vai dizer o seguinte, bom, eu não preciso da tech ou de ninguém para sobreviver, porque eu sou uma universidade pública ou porque eu sou uma privada e tenho meus fundos próprios aqui. Então, o trabalho de convencimento ele é bem mais difícil, né? De chegar para ele e mostrar, olha, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Então, o que a gente está tentando fazer agora é chegar com projetos estruturados e já com o prato meio pronto, né? No sentido de falar o seguinte, ó, isso aqui para a gente renderia, por exemplo, trabalhos de doutorado, ou uma tese de mestrado, ou os alunos de iniciação científica, e a gente precisa, por exemplo, fazer uma melhoria num algoritmo de detecção de colisão, por exemplo. Essa é uma coisa que a gente poderia jogar para uma universidade e que a gente... o conhecimento é um conhecimento público, ele não é um conhecimento nosso, da tech, especificamente, ele seria um algoritmo mais público. Então, a gente poderia fazer essa parceria, né? Então, esse elo, a gente está tentando construir, eu acho que já mudou bastante, tá? De quando eu comecei a lidar com a universidade lá em 2000 e pouquinho, 2001, 2002, até hoje aqui, eu acho que existe esse amadurecimento, até olhando para os Estados Unidos, né? E eu sempre cito os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para mim, ele é um grande exemplo desse, como essa engrenagem funciona, né? Chega o governo americano e fala o seguinte, olha, eu preciso desenvolver um radar que detecte aeronaves a 20 mil metros de altura. Está aqui uma empresa privada, está aqui uma universidade, está aqui $1 bilhão, me volta com esse radar pronto daqui 5 anos. Pronto, né? Então, esse modo straightforward deles de lidar com as coisas e criar essa junção inerente aí com a universidade é muito rica. Então, a gente está tentando criar isso. Obviamente, a gente não tem esse mesmo apoio do governo brasileiro, e nem políticas e nem incentivos para isso, mas eu acho que é um passinho de cada vez. Eu acho que o fato das universidades estarem mais abertas a essa conversa, eu acho que já é um bom passo para a gente. Só complementando, assim, realmente o que a gente precisava é tratar a inovação como uma política de Estado. Eu acho que isso é que faz a diferença, realmente, de um país para o outro, né? Quando é uma política de Estado, realmente querer inovar, querer utilizar os seus recursos, eu acho que é aí onde a gente vê realmente os casos mais bem-sucedidos, né? Sem dúvida. Legal. Paula, vou puxar uma pergunta aqui do Ale Barros, que ele fala mais do cenário de investimento em Deep Techs, né? Vamos pegar um setor, como um setor que vocês têm especialidade ali, que é o de ciências da vida. O que difere na visão do investidor ao olhar uma health tech de modelo de negócio e uma health tech que vai focar mais nessa questão da hard science ou da deep da história?
Vocês, como investidores, vocês estão olhando mais para quê? E uma outra pergunta anexa a isso. Você acredita que a gente vai ver no Brasil um movimento cada vez mais crescente de acquire de startups que são de deep techs? Então, eu trago essa propriedade intelectual para dentro de casa através do time? Ou não? Ou a gente vai começar a ver, de fato, um amadurecimento maior aí de apostas de médio e longo prazo? Tá. Duas perguntas bastante complexas. Primeiro, falando sobre a primeira questão, né? Se existe um perfil de investidor diferente. Assim, eu acho que existe um perfil de capital diferente, tá? Porque você, dependendo do tipo de negócio ou do tipo de fundo, da tese de investimento que você estrutura para o fundo, você precisa de um capital específico, né? Então, você tem vários tipos de investidor, né? A gente acha que investidor é tudo igual, mas, na verdade, investidor são bichos bastante diferentes, né? Então, a gente tem, essencialmente, se você puder dividir assim, entre os investidores clássicos, né? Pegando essa perspectiva norte-americana, já que a gente está dando, né, o exemplo estadunidense, você tem o que a gente chama de momento investment, né, que são aqueles investidores que olham essas startups que estão na crista da onda, que são os investidores que vão gerar os unicórnios, que vão investir nos unicórnios, que estão olhando muitas vezes negócios digitais e que olham, né, negócios que crescem muito rápido, que escalam rápido, que vão ser vendidos rápido, que vão fazer o seu IPO e vão gerar muitos milhões. E a gente tem o que a gente chama, por exemplo, de value investment, que são aqueles investimentos baseados em valor, né? Óbvio, todos os investidores querem retorno financeiro, essa é a condição sine qua non, né? Senão a gente fazia filantropia, não investimento. Né? Então a gente quer retorno financeiro, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, ou com capital um pouco mais paciente, ou com talvez uma expectativa de retorno não tão ágil ou não tão grande como aqueles do momento investment. Tem ônus e bônus nas duas, né, nos dois cenários, e eu tenho tipos de dinheiros diferentes, que dependem muito da maturidade do ecossistema. Vou citar o caso específico, né, do Createc e do Primatec, que são os fundos que a gente gere. Eles têm por trás, essencialmente, investidores institucionais, então a gente tem BNDES, FINEP, as FAPs, os bancos de desenvolvimento estaduais, que são aqueles investidores que, além do retorno financeiro, obviamente, que esperam, prezam pelo desenvolvimento regional, desenvolvimento da inovação local, desenvolvimento dos empreendedores nacionais, desenvolvimento dos ambientes, né, e das regiões ali onde esses ambientes e esses empreendedores estão inseridos. Então, os investidores por trás do fundo, eles têm um propósito específico e isso guia muito a tese de investimento do fundo. Né? Se você trabalha com um fundo que tem uma restrição de investimento, como é o caso do nosso, né, exemplo do Primatec, a gente só investe em empresa instalada em incubador e parque tecnológico, muitas vezes ligadas às universidades. Então, a gente tem esse tipo de restrição por investimento porque a gente tem um propósito por trás e esse propósito é muito ditado pela tese de investimento do fundo, que foi construído por essa visão dos investidores que aportaram esse recurso no fundo, de não só obter o retorno financeiro em cima do capital que eles estão aportando, mas também desenvolver esses ecossistemas, né, aumentar a representatividade das incubadoras e dos parques no Brasil, dar um give back para esses ambientes, estimular os empreendedores que são instalados nesses ambientes a se desenvolverem, dar um capital, né, específico para eles, muitas vezes que os grandes fundos ou os fundos que estão trabalhando, né, no momento não olham para esse tipo de negócio, porque são negócios que têm um tempo de maturação mais longo, eles estão no estágio diferente, os empreendedores muitas vezes não estão tão preparados, então a gente precisa ter todo um trabalho adicional de desenvolvimento desse ecossistema, além do trabalho de realizar investimentos. Né? Então, acho que a principal diferença do investidor que olha hard tech para um investidor que não olha hard tech é isso, é você ter um propósito adicional àquele investimento, além do retorno financeiro. Porque se você for olhar retorno financeiro sem essa expectativa de retorno, né, outro à sociedade, você vai para uma linha do que é do unicórnio, você vai para uma linha, né, do que é mais do ecossistema que já está mais desenvolvido, dos empreendedores que já estão, né, mais avançados, da onde circula mais dinheiro, né, onde você tem saídas mais fáceis. E aí eu puxo o gancho da sua segunda questão, né, que é a questão da saída. Muitas vezes
Os unicórnios vão fazer IPOs, vão fazer rodadas de captação com o SoftBank, vão fazer, né, rodadas de captação multimilionárias ou bilionárias no exterior. Eles têm recurso para isso. Quando você está pensando, geralmente, num negócio de base tecnológica, é muito difícil que no período do fundo, né, se você for pensar nesses 10 anos do fundo, ou até um pouquinho mais do fundo, que você consiga levar ele de um faturamento de 100 mil, 200 mil, até um faturamento de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bi, para ele fazer um IPO ou para ele ser atrativo, né, para um grande negócio. Então, geralmente, as saídas nesse tipo de investimento são saídas estratégicas. Então, são as grandes empresas, como a gente já estava aqui comentando, Mauro e JP falaram, são as grandes empresas que vêm e ou aportam porque têm interesse naquela tecnologia, então fazem, né, aquisição de equity daquela empresa, ou fazem um acqui-hire, porque aquela tecnologia, aquele conhecimento e aquelas pessoas que estão ali são importantes. Então, geralmente, essas saídas são muito comuns para esse tipo de negócio, muito porque esses negócios, eles geralmente são interessantes para grandes empresas, e muitas vezes porque esse tipo de saída é a saída que existe para esses negócios, uma vez que esse mercado financeiro não está tão desenvolvido para esse negócio, eu não consigo levá-lo tão rápido a um patamar tão grande para que ele se torne atrativo para um grande investidor internacional, ou um grande investidor nacional, ou até para fazer uma abertura de capital em bolsa, né? Então, a gente tem essas rotas outras, e o acqui-hire, ou, né, as joint venture ou compras estratégicas, são muito, muito comuns nessa área. O Paulo, deixa eu só complementar uma coisa. Você falou de investidor, e uma coisa que, assim, quando a gente fala de modelo de ecossistema, a gente pensa lá no Vale do Silício, né, onde todo mundo se fala e tal, e lá tem um terceiro tipo de investidor que eu acho bacana também, que é o investidor que já se deu muito bem e descarrega dinheiro em universidade, né? Então você vê lá esses caras tipo Steve Jobs, né, quando estava vivo, óbvio, né, Bill Gates, etc., esse pessoal todo, eles é o pessoal que tem uma certa gratidão, vamos chamar assim, pelo ecossistema, e eles fazem questão de manter aquele ecossistema funcionando. Então ele chega numa universidade de Stanford, chega numa universidade qualquer e vai lá e faz uma doação para a universidade para pesquisas, e seja ela qual for, né? Então isso acaba sendo um fomento interessante, né? E mesmo em universidades menos conhecidas, tem uma universidade lá de um conhecido, que é a Universidade do Sul da Califórnia. O Jorge Lucas, por exemplo, ele se formou lá, e o Jorge Lucas até hoje coloca dinheiro e é uma das maiores universidades do mundo no que diz respeito a cinema e etc. E aí tem outras escolas lá dentro, que inclusive tem os nomes dos doadores e etc. Então, esse tipo de ação, eu não chamaria de gratidão, eu diria de um payback que você está dando para o ecossistema, é muito interessante, né? Porque isso acaba fomentando, e a pessoa que funda um unicórnio e foi vendido para o Google por um bi, ele vai pegar esse um bi e vai voltar na universidade um tanto. Então, assim, esse é um ciclo vicioso, né? Que é difícil criar em qualquer lugar do mundo, e a gente consegue ver isso com uma clareza muito legal lá. Sim, e esse é um ponto importante do que a gente, né, disso que você falou, dessa questão dos unicórnios que eu comentei no início, né? O fato de você ter esses negócios ficando realmente grandes, isso gera uma questão cultural, né? Porque os jovens empreendedores vislumbram aquele caminho, mas você gera um grupo de pessoas dentro da sociedade que tem um capital suficiente ou para retribuir na forma de um fundo de endowment, por exemplo, ou para entrar, muitos deles estão entrando como anjos, ou estão entrando em fundos, ou você tem muitos dos novos gestores, né? Muitas das novas gestoras de recursos fundadas por ex-empreendedores que trazem essa experiência, né, para fazer as contribuições e os novos investimentos. Né? Muitos deles, infelizmente, ainda estão na área não de Deep Tech, Hard Science, mas a gente vai chegar lá, né? Não perdemos a esperança. Quem sabe as saídas do Createch gerem empreendedores que vão começar a investir em Deep Tech, cenas para os próximos capítulos, não vou dar spoiler aqui, mas a gente tem que começar a gerar essas histórias para que a gente realmente consiga uma máquina que retroalimente o sistema, né? Isso é muito importante. Eu vou falar o ponto do início do call, que era a cultura, né? Como tu começaste, Paulo, e o Mauro deu um exemplo
exemplo perfeito. Isso aí, realmente, a gente vê nos Estados Unidos, é cultura, né? Esse give back, seja para a universidade, ou seja, o give back do empreendedor que deu certo, para ajudar outros empreendedores. E são coisas que a gente já está vendo também né, nesse amadurecimento do ecossistema brasileiro. Esses empreendedores também que tiveram boas saídas e agora estão aí realmente investindo, né? A gente tem exemplos vários aí já no nosso mercado, e começa, né, a esse amadurecimento do ecossistema. É que até lá, segundo o Brett Feld, ele fala, né, que o ecossistema ele leva 20 anos para se desenvolver. Então, nossa, assim, a gente ainda está no início da curva, né, de empreendedorismo tecnológico de uma forma geral. Quando a gente ainda fala de deep tech e ciência, nossa, daí a gente tem que ralar bastante para estimular. Mas estamos andando, já evoluímos muito, muito mesmo. Vou agradecer o Sérgio ali, porque ele mandou errado ali, eu não sei qual foi a palavra que eu usei, mas eu quis dizer círculo virtuoso, tá? Se eu falei vicioso, foi errado aqui, é virtuoso. Obrigado aí, Sérgio, pela correção. Grande Sérgio. Pessoal, assim, e eu acho que o ponto que vocês colocaram tem uma questão bem interessante, que é essa parte de cultura e desenvolvimento dentro das universidades, e eu vou me arriscar a dizer que a gente talvez precise pensar num upgrade do endowment mais os angels dessas universidades, né? Não pensar em só no grupo de profissionais que saíram dali para investir fora, mas por que não esses anjos e o endowment também ajudar no incentivo interno da discussão, da educação, da cultura e da formação, né? Alguns provavelmente já fazem isso, mas a gente está falando principalmente de universidades que têm associação com o mundo acadêmico muito instituída, a maioria delas ainda na esfera pública, né? Então, acho que o papel é bem interessante disso, de não só juntar os bem-sucedidos ali, né, para investir fora, mas por que não a gente ajudar também a educar ali o mercado, não educar no sentido negativo, né, mas trazer essa visão também da universidade. Pessoal, o papo está muito bom, muito legal, e não é clichê, é que realmente está muito legal, assim, é um tema muito interessante da gente chegar ali nos meandros das coisas, mas a gente tem uma responsabilidade com o horário, inclusive com vocês. Para a gente terminar aqui o nosso papo, e eu sei que tem um monte de perguntas aqui que ficaram para se responder, então quem ainda não colocou lá o seu nome na lista de networking, coloca lá para vocês se conectarem, depois baterem outros papos e trazer as perguntas diretamente para os nossos painelistas aqui. Aproveitem que já a gente já vai desligar a planilha aí, né, no finalzinho do evento. Mas para finalizar aqui, eu queria pedir para vocês indicações, tá? Cada um na sua área de atuação, né? Eu queria que vocês colocassem para a gente 2 indicações de coisas, de ações ou de grupos, enfim, lá fora que a gente poderia usar como referência para também ter benchmarking e amadurecer aqui dentro, né? E não necessariamente lá fora do país, se tiver coisas aqui interessantes para a gente acompanhar também, legal pra caramba. E aí eu perguntar primeiro para o JP com relação a hubs que unem esses pontos. Eu queria que você indicasse 2 para que a gente pudesse acompanhar também e aumentar o nosso repertório sobre o tema. Perfeito. Vou falar aí 2 que para mim são benchmarks, né, que eu sempre baseio muito. Um deles é o New Lab, fica em Nova York. Né, também foi um antigo galpão industrial reformado. Eles fazem um foco muito legal, realmente, em deep tech. Tem muita coisa de biotech também, tem muito. Eles criaram realmente um epicentro, né, ali em Nova York, onde está lá todos os principais fundos de investimento, as grandes empresas, enfim, realmente investindo nesse hub e criando projetos que eles chamam de estúdios, né, que são projetos para soluções de problemas, sejam das cidades ou sejam de uma indústria específica. Recomendo New Lab, em Nova York. E o outro, para mim, uma grande referência é o IndieBio, que eles começaram lá em São Francisco, que começou como se fosse um grande coworking de laboratórios e máquinas, né, para realmente startups, por exemplo, de biotecnologia utilizarem. Para mim, eles são uma grande referência, inclusive a gente está montando algo semelhante, né, dentro do State, né, que é esse laboratório Bio, que é um laboratório compartilhado. Então, acho que o IndieBio, eles têm um case muito interessante, assim, o impacto deles, a contribuição deles para o ecossistema, assim, muito legal. Muita startup já nasceu de lá de biotecnologias, uma delas até a NotCo, né, e além disso, eles também têm o SOSV, que é um fundo de venture capital, né, por trás, apoiando e investindo nas startups que passam por esse grande hub, né, que é o IndieBio. E ali é um exemplo realmente de um fundo que é a mesma coisa, um fundo de capital de risco, investindo em deep tech, em biotecnologia, uma tese de investimento, né, respeitando o tempo necessário para a maturidade dos negócios. Então, eu acho um bom exemplo, tá? Tanto como hub quanto como fundo de investimento.
tá? O IndieBio e o SOSV Ventures. Legal. Mauro, eu queria de você 2 indicações aí de arranjos que ajudem, que estão ajudando, né, as empresas a definirem melhor as demandas de construção dentro das áreas de pesquisa das universidades. Como a gente esse processo puxado também. Eu queria fazer uma indicação aqui que eu visitei recentemente, a ACAT, né? A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. Eles estão fazendo um trabalho super legal lá de unir as empresas, sejam grandes, sejam pequenas, com universidades e pegar as questões que estão sendo discutidas, né? Grande parte das pessoas lá da CAT estão de alguma maneira ligadas a alguma universidade, então eles conseguem fazer esse link legal, então vamos dizer assim, é um sumário interessante, você ir lá e olhar e ver o que está sendo desenvolvido nas universidades, né? E como isso pode ajudar as empresas a formar produtos melhores, etc. Então, isso eu acho um arranjo muito legal. E aí, para não deixar de falar dos Estados Unidos, que eu falei até agora, né? Mas eu colocaria o PARC, né? Que eu mencionei aqui, que é o Palo Alto Research Center, PARC. Eles têm um site com muito material sobre estudos que eles estão conduzindo lá. Então, em 2013, né, quando eu visitei, eles já estavam falando de Big Data e IoT, coisa que aqui a gente nem falava ainda, então eles já estavam lá com muitos estudos e muita coisa avançada. Então, para quem tiver interesse em ver o que esse pessoal aí que está mais na vanguarda está estudando e está se dedicando, e ver as tendências aí, né, não só para o mercado americano, mas para o mercado global, né, porque tudo que praticamente sai de lá é global, então acho que é interessante. Olhar lá no site do Palo Alto Research Center, olhar os papers que eles publicam, tem muitas publicações, são 6.000 patentes por ano que eles colocam, então assim, é um negócio insano, então eu acho que é uma base legal de conhecimento aí, e ver como é que eles fazem essa interlocução com as empresas. Bem legal. Paula, para a gente não falar de investidores, né? Quais os fundos instituídos, não sei se é Corporate Venture Capital ou se são fundos instituídos de um outro formato, que você indicaria a gente acompanhar aí para ver justamente, entender ainda mais desse perfil de investimentos de Deep Techs? Eu não sei se eu citaria algum nome específico. Eu acho que vale pegar por um perfil de portfólio, né? Como tanto o Mauro quanto o JP já comentaram, a gente tem no exterior, nos Estados Unidos, eu destacaria Estados Unidos e Israel, alguns exemplos bastante interessantes de desenvolvimento nessa área. Não, acho que se eu citasse algum nome, eu seria injusta com todos os outros que estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Acho que aqui no Brasil tem alguns gestores muito bons nessas áreas, né? E obviamente a gente, né, sem falsa modéstia, se inclui, né, no meio deles. Somos poucos ainda, infelizmente. Em Minas a gente tem um conjunto bastante significativo. Eu acho que Minas é um estado que consegue, né, desenvolver. Não é porque eu sou mineiro não e puxar sardinha para minha bola, mas comecei a trabalhar em Minas com essa área, e eu acho que Minas é um estado bastante diferente nesse setor. E aí, obviamente, né, Rio, São Paulo também, e o sul do Brasil, a gente tem algumas áreas bastante interessantes e bem desenvolvidas, né? No Nordeste, ainda pouco, a gente tem ali o hub de Recife, trabalhando muito na área digital, mas ainda tem algumas coisas sendo desenvolvidas em Fortaleza, a gente começa a ver uma expansão disso para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, talvez, né? Eu acho que o mais importante é você conseguir criar instituições. Eu acho que para a instituição ela ter relevância, né, e nesse setor que a gente vem discutindo, ela tem que conseguir conversar em línguas diferentes. Ela precisa saber falar línguas diferentes e, de alguma forma, se comunicar nesse meio todo, né? Para a gente dar os primeiros passos, eu acho que mais do que entender uma referência de fora ou tentar replicar ou buscar alguma coisa, né, fora para fazer aqui, eu acho que a gente precisa entender muito bem a fundo o nosso contexto, né? A gente precisa conseguir se comunicar como atores relevantes e como atores, né, influentes nesse contexto. Eu acho que isso é muito importante, e trazer papos como esse, como vocês trouxeram, eu acho que contribui muito, porque você desmistifica algumas coisas, você expõe alguns bloqueios e algumas barreiras, e você cria instituições mais fortes, né? Então, trazer papos como esse eu acho bastante relevante para criar essas barreiras, né, de línguas. Então, eu acho que são poucos os que estão fazendo,
né, um trabalho relevante nesse sentido, mas tem algumas pessoas e gente muito competente, muito bacana, tentando levar essa mensagem adiante, né? Então, acho que é uma mensagem que vale a pena, né? A gente precisa construir mais, né? E precisa conseguir se comunicar melhor, principalmente. Paula, Mauro, JP, só tenho a agradecer o tempo de vocês, todo o compartilhamento de conhecimento, visões, enfim, senso crítico. A gente está falando justamente de um segmento que a gente precisa fazer uma reflexão para acelerar o que dá para a gente acelerar, né? Para a gente justamente não cair da história do futuro do pretérito ali. A gente está falando de uma estruturação de um mercado super relevante, onde a gente tem matéria-prima para fazer coisas muito diferentes, né? Muito estruturadas aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Só vou dar um último recadinho aqui para o pessoal. Como eu falei para vocês no começo, todas as quintas-feiras, a gente está às 17 horas online, contando sobre algum tema de inovação e compartilhando com vocês as visões do mercado. Para a próxima semana, a gente vai ter também um debate, um painel como esse, falando sobre o novo mercado de energia e como as startups vão ajudar a gente a fazer essa transformação digital para essas novas regulamentações que o mercado de energia está colocando aqui no Brasil, tá? Aí a CAT foi essencial nessa construção desse estudo também, então foi bem legal você ter citado a CAT tem feito um trabalho super interessante mesmo. Então, quem quiser, é só acompanhar nas redes sociais da Liga, fazer a inscrição para o evento. Quinta-feira que vem, às 17, estaremos online. Mais uma vez, Paula, JP e Mauro, muito obrigado. E para todo mundo que acompanhou aí, a gente teve mais de 120, 130 pessoas online. Quero agradecer bastante e espero que a gente tenha contribuído aí para um fim de tarde bem rico para todo mundo. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.